Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. Há um aspecto importante para o desenvolvimento da vida cristã, é a disposição do crente para crescer no conhecimento da doutrina bíblica, a fim de permanecer firme no caminho de Deus e ao mesmo tempo contar com a suficiente autoridade para ajudar outros na área espiritual. Os aspectos doutrinários básicos que você deve conhecer na área espiritual encontra-se relatada em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Nesse texto, você menciona a imposição de mãos como uma das doutrinas fundamentais que a igreja não pode descuidar. Através da imposição de mãos, que aplica um contato físico, o Senhor Jesus Cristo realizou inúmeros milagres ao longo do seu ministério. O apóstolo Paulo sugeriu a Timóteo a sua importância, mostrando os cuidados que deveria ter durante sua prática. Aplicando essa doutrina com o conhecimento e autoridade delegada por Deus, uma pessoa pode ser usada para ministrar a outra as bênçãos do alto. Mas se a prática é usada fora do contexto bíblico, produz seu efeito contrário. O propósito desta lição é ajudá-lo a compreender da maneira clara que só em quem consiste a imposição de mão, como dar a ferramenta necessária que, de acordo com o contexto bíblico e o exemplo de Jesus, permitirão a você ser um instrumento genuíno nas mãos de Deus para ministrar aos outros. O que se entende por exposição de mãos é uma doutrina fundamental da fé cristã, que consiste em um ato mediante o qual a pessoa com autoridade espiritual coloca suas mãos sobre outra para transmitir bênção acompanhada de oração e palavra profética. Esta definição dá a entender então que a quem impõe as mãos e se encontra em uma adequada condição espiritual não será canal de bênção. Essa verdade implica que todos devemos ser primeiramente ministrados para poder ministrar aos outros. De acordo com Salmos 119, versículo 73 e Jó, capítulo 10, versículo 8 e 9, podemos dizer também que a imposição de mão é um meio que Deus usa para transmitir vida. Deus utiliza suas mãos direitas para operar de maneira concreta ao longo da criação, em todos os instantes, para dirigir seu povo, abençoando, fazendo milagre, trazendo provisão, enfim, realizando o impossível. Aqui estão o exemplo da imposição de mão registrada no Velho Testamento. Glória a Deus. Gente, não liga não, que é o vento. Estando muito velho, Jacó quis abençoar os filhos de José. A bênção era como uma herança que o pai entregava às novas gerações. Sempre recaía naquele sobre o qual se colocava a mão direita. Gênesis 48, versículo 29. Desde o momento em que chamou Deus, disse a Moisés que tinha um propósito de usá-lo para libertar seu povo. Mas chegando ao limite de Canaã, o Senhor disse que tomara Josué para continuar com a tarefa de guiar o povo, terra prometida. Número 27, 18 e 23. Em Mateus capítulo 11, versículo 2 e 5, lemos sobre as obras de Jesus Cristo, que as quais realizou na terra com a autoridade dada pelo Pai, mediante a exposição de mão, liberando a unção derramada sobre ele pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 21. Posteriormente, baseada em sua própria experiência, reconhecendo o poder existente na exposição de mão, Paulo teve seu ministério acompanhado de sinais e prodígios realizados na mesma forma. Atos capítulo 14, versículo 3. Vários propósitos são alcançados através da prática e exposição de mãos. A cura interior e a libertação continuam duas etapas pelas quais passa todo indivíduo que deseja ser usado por Deus e viver uma plenitude de vida cristã. O Senhor Jesus foi ungido para trazer a cura interior e a libertação de acordo com ele. Mesmo disse em Lucas capítulo 4, versículo 18, nesse texto, os quebrantados de coração são todos aqueles que precisam curar a ferida da alma, e os cativos são os que estão oprimidos pela influência do espírito imundo. Gênesis 48, capítulo 13 ao 20, onde aparece a história de Efraim e
Manassés. Lembra-nos forma como a imposição de mão foi usada na antiguidade em sinal de bênção. Marcos capítulo 10, versículo 16, ilustra um caso semelhante nos tempos de Jesus. E tomando-as nos seus braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Lembramos o processo de transmissão de autoridade. Moisés usou e a partir a ordem de Deus, mediante a exposição de mão. Outro caso semelhante sucedeu a Eliseu, que impôs a mão sobre Joás, rei de Israel. Segundo Reis, capítulo 13, 15 ao 17. O espírito de enfermidade, assim como todo espírito imundo, pode ser quebrado através da imposição de mãos, reagindo no nome de Jesus, tal como ele sugeriu. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. A imposição de mãos estimula a fé das pessoas e quem ministra através desse meio tem que agir na mais completa dimensão de fé. O propósito de Deus é que cada crente experimente o enchimento do Espírito Santo e tenha comunhão íntima com ele. Como foi estudado, o Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Jesus aos discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 49. E é o poder de Deus agindo em nossas vidas. Atos capítulo 1, versículo 8. Um dos modos pelas quais sua unção chega a nós através da imposição de mãos. Atos capítulo 8, versículo 18. De acordo com a Sagrada Escritura, os dons do Espírito Santo podem ser transmitidos através da exposição de mãos. Em Romanos capítulo 1, versículo 11, Paulo disse: porque desejo muito ver para vós comunicar algum dom espirituais, ou seja, para transmitir. O Dr. Derek Prince, no Manual do Cristão, diz que há autoridade bíblica para que um crente transmita dons espirituais a outros. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Da mesma forma, a imposição de mão é usada para transmitir autoridade a alguém para que exerça uma comissão específica no trabalho ministerial. Lembre-se que Barnabé e Saulo foram separados para a obra por ordem do Espírito Santo, mediante a exposição de mãos. Atos capítulo 13, versículo 1 e 4. A imposição de mão faz parte do grupo de doutrina básica da fé cristã. É um ato mediante a qual uma pessoa com autoridade espiritual transmite bênção a outra, que exige encontrar-se em condição espiritual ótima, a fim de não produzir efeitos contrários ao propósito de Deus na vida do que é ministrado. Mediante a exposição de mãos, o Senhor transmite a vida e bênção integral a quem confessa sua fé em Jesus Cristo, trazendo libertação e cura interior. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, grande Deus. Deus é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Posteriormente, baseado em sua própria experiência e reconhecido o poder existente na imposição de mão, Paulo teve seu ministério acompanhado de sinais e prodígios realizados na mesma forma. Atos capítulo 14, versículo 3. Glória a Deus, que Deus venha abençoar vocês em nome de Jesus, que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que venha dar uma bênçãos especiais. É o que eu te peço a Deus, em nome de Jesus. Siga todos na paz do Senhor Jesus.